Nós estamos direto aqui da nossa casa, Comunhão Espírita de Brasília. Boa noite, presidente. Seja muito bem-vindo à nossa casa, sua casa. Muito bem-vindo à casa de Jesus, à casa de Deus, que hoje acolhe mais uma vez o programa Iluminar. E o senhor Adilson Maris é o nosso convidado. Seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes de estares aqui. Ana, eu é que agradeço a oportunidade que você nos dá quando nos convida a podermos falar um pouquinho aqui sobre os ensinamentos de Jesus, essa casa que vem crescendo a cada dia, cumprindo a sua missão salutar de acolher todos os corações que nos bate à porta. E a nossa conversa de hoje é sobre ansiedade. E vou contar uma coisa para vocês. Nós sempre fazemos aqui a prece e o evangelho, e o Adilson disse assim na prece, que Deus então nos auxilie, a falar e também a chegar ao coração das pessoas através do estudo que se fez, da análise, mas falar daquilo que não se sente. O Adilson então não é ansioso. A ansiedade é um estado de espírito, Então, toda vez em que a gente está, vamos dizer assim, em determinadas situações da vida, essas situações vão nos ensinando a conviver no nosso dia a dia. Então, o que é que acontece com o espírito? Em um processo de aprendizado, todos nós vamos viver expectativas. E essa expectativa, ela bem conduzida, num equilíbrio, vai ser um sentimento natural. Então, nós vamos nos educando. Quando o espírito ele não se educa, a ansiedade, nós vamos ver, o que a própria Joana nos dá, ela passa a ser uma situação, vamos dizer assim, de desequilíbrio, passa a fazer com que o espírito sofra. Todos nós temos a ansiedade. Agora, bem equilibrada, ela faz com que a gente cresça. E Adilson, a codificação espírita como um todo é um convite à paz, à harmonia, a esse processo que tu falas, um processo reeducativo, um processo de se olhar, se perdoar, se amar. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos oferece subsídios valiosíssimos, para que nós tratemos da ansiedade. O capítulo 5, por exemplo, Bem-aventurados os aflitos, revela bem isso. Como é que o centro espírita pode nos auxiliar nesse controle da ansiedade? O centro espírita é uma casa de Deus. É o cantinho em onde nós poderemos nos encontrar com o Senhor, com Jesus, e através da doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Ele. Ao entrarmos na casa espírita, a gente tem que, primeiro ponto, ser acolhido e com amor. E eu sempre lembro, quando eu tenho a oportunidade de dizer, que o acolhimento é o primeiro contato. Se nós não conseguirmos receber a pessoa com amor, com carinho, com a atenção que ela merece, se ela for apenas mais um ali dentro, ela não vai se sentir amada, ela não vai ter o seu fortalecimento reestruturado. Então o centro espírita ele tem esse papel, ele tem um papel acolhedor. A pessoa tem que chegar, se sentir bem acolhida, amada, fortalecida. E aí sim, no atendimento fraterno, que é o primeiro contato que a casa normalmente faz, a nossa casa tem um atendimento fraterno, nós temos pessoas experientes para receber todos aqueles que vêm aqui com seus mais variados problemas. E aí oferecer soluções. Mas a solução não é da casa para a pessoa. A solução do restabelecimento do equilíbrio do espírito parte dele, está nele. Porque muitas vezes a pessoa vem à casa com as suas diversas aflições, com as suas ansiedades, querendo que nós venhamos a resolver o problema dela. E o centro espírita mostra o seguinte, no papel dele, você vai ter contato com o Senhor aqui. Você vai ter contato com Jesus. Mas você tem que descobrir Jesus dentro do seu coração. E isso aí, a gente, por meio dos estudos, por meio dos passes, por meio de palestras, e principalmente pelo trabalho voluntário, quando a gente convida a pessoa a trabalhar, ela começa a perceber que o outro também sofre, que o sofrimento não é apenas dela. Quando a gente se volta para o nosso eu, esquecendo o mundo que está à nossa volta, o nosso problema é o maior de todos. A gente não se preocupa mais com nada na nossa vida. Quando a gente tem a oportunidade de vivenciar a dor do outro, nós nos esquecemos da nossa. E isso é vivenciar Jesus. Jesus nos convida a servirmos ao próximo, como a nós mesmos. A amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nessa vivência, a casa espírita ela tem que se preparar para ofertar isso daí àquele coração ansioso, aflito. E ao ofertarmos isso, ele começa a se libertar dessas dores e desses anseios. É um despertamento, então, Adilson? É um despertamento. E cada um ao seu momento. Cada um terá a sua hora. Alguns ficam ansiosos
por ter descoberto Jesus e, vamos dizer assim, e se dizem já liberados da sua ansiedade, mas sofrem porque o outro não consegue ver o que ele já está vendo. Então, essa ansiedade é um trabalho a longo prazo. A gente não consegue esquecer o velho homem do dia para a noite. A natureza não dá salto. Nós temos que conviver com os dois, alimentando mais o novo homem e deixando o velho lá para trás. Então, esse despertamento ele vai alçando o seu caminhar e o espírito, uma vez consciente das suas responsabilidades, ele passa a ser mais equilibrado. E essa ansiedade, ela passa a ser um sentimento normal. Então, nós podemos dizer que trabalhar para o próximo é trabalhar para nós mesmos e aí entrar nesse processo educativo. Naturalmente. Toda vez que a gente abraça o trabalho em benefício do nosso próximo, nós nos esquecemos de nós. Vamos pegar a nossa família, que é o nosso principal foco, que aqui nós nos encontramos, né? Toda vez em que você olha um filho, você é mãe, eu sou pai, nós nos esquecemos das nossas necessidades para atendermos o nosso filho. Então nós nos focamos nele. A mesma coisa aqui na casa espírita. As pessoas nos batem à porta com as suas aflições e nós temos que nos focar naquele problema e resolvermos. Não adianta nós passarmos para frente o problema. Nós temos que ouvir a pessoa e ela tem que desabafar, ela tem que abrir o seu coração. Isso já está sendo, vamos dizer assim, dando um grande passo para que ela possa encontrar o Cristo naquele que a escuta. Nosso papel principal, Ana, é escutar, deixar a pessoa falar. Nós não estamos aqui para jogar o evangelho o tempo todo, não. O evangelho, ele nasce dentro da pessoa, é o despertar do Cristo na mente e no coração. Então, você tem que ouvir, deixa a pessoa falar. Ela tem que colocar aquela ansiedade dela para fora, aquela aflição. Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, se nós observarmos, é o maior capítulo do Evangelho, onde trata das nossas aflições, das nossas dores. Então nós precisamos escutar as pessoas, saber escutar. É muito importante, né? Mas lá no livro Pão Nosso, Emmanuel traz Pedro e diz assim: lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. E aí, Emmanuel nos diz que as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador, o que estávamos falando há pouco, mas em tarefa santificante por desesperado. Joana de Ângeles também traz vários estudos sobre isso, não é, Adilson? Com certeza. Quando a gente vai dar uma estudada no livro de Joana, Um Homem Integral, já no seu primeiro capítulo, ela nos traz 5 fatores que nos causam muita perturbação. Ela nos fala da rotina, ela nos fala da ansiedade, do medo, da solidão e da liberdade. Então, quando a gente, resgatando aquele nosso primeiro contato, quando a gente lembra que a ansiedade é um estado da alma, do espírito, né? Então, o que é que acontece? Hoje, o ser humano, em função das suas diversas dificuldades que ele encontra, a ansiedade, ela passa a ter características habituais da conduta contemporânea dele. Então, o tempo todo, e o que faz com que essa ansiedade ela fique muito enraizada dentro de nós? E Joana nos lembra o seguinte: são as incertezas da vida. Nós estamos preocupados o tempo todo com a nossa sobrevivência, principalmente quando em momentos de crise. E o nosso Brasil hoje ele vem passando por momentos de crise. Então, essa incerteza que gera no espírito, o que eu vou alimentar o meu filho, como vai ser a educação do meu filho, o que é que eu vou levar para casa, será que o meu emprego vai permanecer? Tudo isso causa um desequilíbrio, né, uma predominância da insegurança do mundo emocional do ser. E essa insegurança naturalmente vai fazer com que a pessoa comece a ter um processo aflitivo. E eu sempre digo o seguinte, né? O ansioso ele não vive o presente, ele começa a viver o futuro. Então ele começa a se deslocar para frente, o meu amanhã como vai ser, o meu depois de amanhã, e ele se esquece do agora. E vira um processo vicioso e faz com que ele sofra. E Joana, ela nos trata exatamente de tudo isso, lembrando que sempre a cura de qualquer mal que a gente possa ter, nós vamos encontrar no conhecimento e na vivência do Cristo. Quando a gente passar a vivenciar o amor de Jesus, quando a gente não vier dar mais importância aos bens materiais como nós o fazemos no nosso dia a dia e darmos a verdadeira vida, que é a vida do Espírito, a verdadeira importância, esse foco ele muda.
Enquanto nós não conseguirmos equilibrar essa visão, a gente vai estar sempre sofrendo. E é isso que ela nos lembra. Então nós devemos dar uma chacoalhada dentro de nós para que essa insegurança ela não tome conta da gente, que a gente tenha fé. O tempo todo Jesus nos questiona, homens de pouca fé. Então nós temos que acreditar em Deus, na providência divina. Nós temos que fazer o nosso melhor. E a doutrina dos espíritos vem exatamente nos mostrar isso. Nós temos um mentor espiritual. Deus olha por nós não estamos sozinhos. E acreditarmos na presença do Cristo, na presença divina. Nós vamos agora escutar o nosso companheiro de trabalho, mas eu não vou contar ainda por quê. Mas em breve ele vai chegar aqui para contar Silvio Sodré, Canção Espírita. Antes disso, um abraço grande para Brasília, Goiânia, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, São Caetano do Sul, em São Paulo. Silvio Sodré, Canção Espírita. Uma linda canção que fale de amor, esperança e de consolação. Basta seguir os ensinos de seu mensageiro, Jesus, nosso irmão e amigo, o caminho pra vida de luz. Onde o compasso da vida pra um ritmo mais feliz. Faça dos contratempos momentos como aprendiz. Altere a tonalidade pra simplicidade e a paz. Vive em plena harmonia com o bem, você é capaz. Tudo bem se não fez 1000 canções, deu palestras ou publicou. Fazer isso seria legal se dentro da moral e do amor. Faça de seu exemplo o legado maior de sua história aqui. O bem em silêncio eloquente pra quem tem ouvidos de ouvir. Espírita, faça da sua vida uma canção. Espírita, espírita, faça da sua vida uma canção. Espírita, faça da sua vida uma canção. Espírita. Fazer isso seria legal se dentro da moral e do amor. Faça de seu exemplo o legado maior de sua história aqui. O bem em silêncio eloquente pra quem tem ouvidos de ouvir. Espírita, faça da sua vida uma canção. Espírita, uma canção. Espírita, faça da sua vida uma canção. Espírita, faça da sua vida uma canção. Espírita. Você está ouvindo o programa Iluminar com Saulo César e Ana Cláudia Feltrin. Nós voltamos com o programa Iluminar. Adilson hoje conosco falando sobre ansiedade.
Mas olha só, Adilson, Joana de Ângeles também explica que a ansiedade pode ser um distúrbio e diz assim: está enraizado no ser que desconsiderou as soberanas leis e se reencarna com predisposição fisiológica, imprimindo nos genes a necessidade de reparação desses delitos transatos. O que podemos fazer, então, para sanar os chamados vícios que ainda carregamos e de que forma trabalhar na seara do mestre nos auxilia? Isso é um reforço a mais do trabalho que nós já vimos falando, né? Mas como é que a gente faz aí para resolver essa questão desses vícios? Ana, quando você nos faz essa pergunta, a gente sempre lembra da misericórdia divina. Jesus nunca nos abandonou, mesmo antes da presença dele. Quando você nos fez essa pergunta, nos veio à mente a célebre mensagem que está lá escrita no oráculo de Delfos, né, que diz assim: ó homens, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. A gente percebe já desde aquela época que Jesus já nos convidava ao conhecimento de si, para a grande libertação. Mais adiante, no próprio Livro dos Espíritos, quando a gente vai na questão 909 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho trata sobre esse tema. E ele nos dá de maneira simples, mas muito simples, a forma de nós podermos entrarmos em equilíbrio com a divindade. E aí sim, buscarmos o não sofrimento com os nossos erros do passado. Que naturalmente, quando a gente lembra que também na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz a pergunta onde estaria escrito as leis divinas, e o Espírito Verdade fala aqui na consciência do ser. Então, por estar registrado em nossa consciência as nossas faltas do passado, isso muitas vezes nos apresenta por meio de fobias. A consciência nos cobrando a reparação. E nos causa toda essa ansiedade. A gente parece que está sendo espreitado, observado, nos dá uma ânsia. O que ocorre conosco? Então, a própria consciência nos cobra uma reparação. E o Santo Agostinho, ele vem, olha, qual a maneira mais fácil de nós nos libertarmos desse sofrimento? Sermos sinceros conosco, sermos sinceros com Jesus. Então, ao deitarmos, fazermos uma reflexão do que foi o nosso dia. E nessa reflexão, passarmos por todas as ações. Será que alguém hoje está dormindo chateado com o que eu fiz, com o que eu falei ou deixei de falar? Será que em algum momento, na minha, vamos dizer assim, na minha correria do dia a dia, eu atropelei uma pessoa, não dei espaço para ela? E a gente, cônscio de todas essas, vamos dizer assim, desse levantamento mental, tomarmos uma decisão. Amanhã, meu primeiro ato é buscar a pessoa que sofre por minha causa e pedir-lhe perdão. Nós começamos a atuar na essência do nosso ser, a reparar as nossas ações. Agora do presente. Veja só, a fórmula que Santo Agostinho nos traz, ela é para o presente, para as ações do momento. Mas essas ações do momento nos fortalecem como pessoa, como espírito imortal. E a partir daí, nós, ao nos fortalecermos, criamos toda uma condição para nos libertarmos dos erros do passado. Essa ansiedade ela vai passando. E aí eu tenho condições de vivenciar melhor Jesus. Seguirmos o conselho de Santo Agostinho. Quem quiser fazer uma leitura mais aprimorada, vai lá na questão 909 do Livro dos Espíritos e pode dar um bom estudo. Mas lembrando que você vai avaliar o que fez, mas sem culpa, né, Adilson? Sem culpa, não. Aí, veja só, a partir do momento em que você faz essa reflexão e tem a coragem de pedir o perdão, você já se liberta da culpa. Se você não assume essa condição e você se esconde, mais uma vez o que é que vai acontecer? A sua consciência vai registrar aquele ato danoso de fuga do espírito e mais uma vez você bota um pontinho de culpa. Então, assuma a sua responsabilidade. Tenha a coragem, porque essa culpa ela deixa de existir. Adilson, Joana também diz no mesmo livro que a ansiedade tem manifestações e limites naturais perfeitamente aceitáveis. Nos dê então, e aí o Saulo também vai nos ajudar aqui, alguns exemplos de ansiedades que são perfeitamente aceitáveis. A gente, quando fala da expectativa da vida, né? Você recebeu uma notícia, vamos dizer que você vai ser pai. Você fica numa ansiedade, numa expectativa, mas é normal. Nada que lhe cause desequilíbrio. Você vai dar uma palestra.
ou vai ser entrevistado, né? Ou vai fazer uma entrevista. Aquela dor de barriga natural, né? O friozinho, não digo a dor de barriga, ela já é uma somatização de um efeito mais, vamos dizer assim, danoso da falta de equilíbrio do espírito. Mas o frio na barriga, ele é essencial. A gente sempre fala o seguinte, os grandes profissionais, eles sempre lembram o seguinte, que no momento em que você for fazer alguma coisa e lhe faltar o frio na barriga, é porque você não dá importância àquilo que você está fazendo. Então, é a ansiedade equilibrada, é a expectativa do momento. Aí, a partir do momento que você vai, então, fazer ou tomar qualquer ação, e essa ansiedade te causa uma dor de barriga, Saulo, aí já é um desequilíbrio maior. Que aí você tem que parar, fazer uma avaliação do que está te incomodando, para encontrar a solução. E quando a ansiedade se converte em ações para mitigar aquilo que você está temendo, ou para que você conquiste aquilo que você está buscando, essa ansiedade te ajuda a focar naquilo. Então, quando a ansiedade se converte em ações, ela pode até em certo grau ser útil. O problema é quando ela realmente mina as suas forças e você não consegue Ela entra agir num estado de fobia, de medo, né? Então ela começa a perder, tem um desequilíbrio. Aí não é bom. Aí você tem que buscar o que é que te incomoda. Adilson, quando tu fizeste referência ao homem velho, são válidas, né, para este momento de ansiedade, de insatisfação que muitos vivem, de tormento, as lições do Cristo sobre o amor ao próximo. Nós já falamos aqui. Isso. A solidariedade fraternal, a compaixão, aliada à oração, geradora aí de energias otimistas e ao mesmo tempo renovadoras, e que vai propiciando esse equilíbrio e essa paz, para nós termos uma vida e uma caminhada feliz. Nós podemos dizer que esse é um convite para o chamado homem velho caminhar com esse novo que se forma à luz das lições do Cristo, ou simplesmente eu tenho que largar o homem velho para lá e pegar o novo e está tudo bem? É tão interessante essa colocação, porque ao pensarmos que nós estamos largando um homem velho, nós estamos colando ele cada vez mais conosco. O homem novo, ele nos concita a fazermos uma avaliação do que é o homem velho. E como a natureza não dá saltos, nós não conseguimos nos livrar de um para ficarmos com o outro. Precisamos andar com os dois, um ao lado do outro. Aí vem aquela velha questão. Quem mais você vai alimentar é aquele que vai se sobressair. Você vai alimentar mais o homem com vícios, com seus defeitos, ou você vai alimentar um homem novo que está com, vamos dizer assim, a sua necessidade de crescimento. Você vai dar mais amor, mais carinho. Aquele homem que você alimentar é o que vai se sobressair na sua vida. Então nós não conseguimos andar sem os dois. Agora, a partir do momento em que o homem novo ele se faz mais presente, o homem velho ele vai deixando de nos influenciar. E é tão interessante, né, que Jesus já nos alertava em Lucas, no capítulo 12, versículos 22 a 34, quando ele nos adverte para nós não nos inquietarmos com a vida, né? Porque a vida é mais importante. E ele faz até aquela brincadeira que ele lembra o seguinte, ele lembra do rei Salomão, que Salomão nem nos maiores dias de glória dele se vestiu tão mais belo do que os lírios, e os lírios não teciam. Lembra dos pássaros que não semeavam, mas nunca passavam fome. Então veja só, mais uma vez a gente se reporta sempre à questão da fé. Nós temos que acreditar em Deus. Deus é presente na nossa vida. Jesus é presente na nossa vida. Ele é tão presente que ele nos traz a doutrina espírita para que a gente compreenda tudo que está à nossa volta. E quando a gente faz essa comparação do homem velho com o homem novo, porque aí sim temos que entender no processo de reencarnação, para compreendermos essa figura de linguagem que a gente usa do homem velho para o homem novo, toda vez que a gente tem uma oportunidade de existência, aquele homem velho que nos deu uma chance de vivenciarmos Jesus, nós temos que amá-lo. Nós não podemos descartá-lo. Ele foi um caminho, foi uma estrada. E esse homem que está aqui, todos nós, quando a gente fala homem, é o ser humano, né? Nós estamos tendo mais uma oportunidade de ajustarmos aquilo que não foi feito na vida anterior, ou até mesmo nessa vida. Então vamos acreditar em Jesus, vamos acreditar na promessa dele. Porque eu sempre falo que às vezes o espírito ele pode pensar o seguinte, não, a gente está num planeta de expiações e prova, então um planeta de aflições, de ansiosos. Todo mundo aqui é ansioso. Não, nós nascemos todos para sermos felizes. A felicidade, ela existe no planeta de expiação e prova. Cabe a cada um construirmos a nossa felicidade, nunca passando por cima do próximo.
Você falou um negócio interessante da gente conviver com o homem velho e abrir espaço para o homem novo, porque a gente vê às vezes no próprio movimento espírita as pessoas que começam a se autodesmerecer, dizendo assim, poxa, quem sou eu? E faz uma avaliação do homem velho e perde a oportunidade de determinadas atividades que vão contribuir para a formação do homem novo, né? Como é que é isso? Como é que a pessoa deve buscar essa atividade que lhe é colocada, mesmo se reconhecendo imperfeito, né? Todos nós somos imperfeitos. Se nós não tivermos essa consciência, o que nós estamos fazendo aqui? Aí o homem velho toma posse da gente de vez, né? Acharmos que estamos completos. O espírito ele é feito para ser construído, né? Foi criado e é um processo de construção. Cada dia a gente coloca um tijolinho na nossa vida. E nós não devemos deixar de acreditar no nosso potencial. Se o convite, Saulo, nos chegou, é porque nós estamos em condições, Ana, de vivenciar aquela experiência. Agora, muitas vezes, por fracassos anteriores, nós trazemos essas fobias registradas dentro de nós e o medo ele se instala de fracassarmos novamente. Mais uma vez, é a fé. Temos que fortalecer a nossa fé. Temos que acreditar em Jesus. Porque a partir do momento que eu acredito, eu sei que eu sou capaz. E se eu tiver dificuldades, vou encontrar um Saulo, uma Ana Cláudia na minha vida que vão facilitar. Eles serão os meus anjos encarnados que vão me dar o suporte necessário para passar por essa experiência. Então eu digo para as pessoas o seguinte, nunca perca a esperança na sua capacidade de executar algo. Você é capaz, todos nós somos capazes. Aí eu lembro muito, sim, a lei de progresso. É uma das leis mais fantásticas. Né? Por quê? Porque eu sei que um dia eu vou estar no estado crístico. Todos nós. Não apenas eu, você, Saulo. Todos os espíritos. Nós podemos pensar no pior dos homens. Esse espírito será crístico um dia. Mas ele está caminhando. Está caminhando. Ele não está naquela zona de conforto. Não. Né? Eu sou imperfeito, então está tudo bem. Não, ele está caminhando. Essa é a grande mensagem consoladora do espiritismo. Nós não vamos arder no inferno eternamente, né? Nós vamos crescer. Todos vamos crescer. Daqui a milhões, trilhões, quatrilhões de anos. E o próprio codificador dizia, né? Reconhece o seu verdadeiro espírita não pelos seus caracteres de santidade, mas pela transformação moral e pelo esforço que emprega em domar suas más inclinações, que todos as temos, né? Esse esforço ele tem que ser constante. E cabe a cada um de nós, Saulo, a responsabilidade, quando a gente, logo no início do programa, de incentivarmos as pessoas que procuram a nossa casa. É como aquela brasa que está quase apagando e nós somos o vento. A gente sopra a brasa para que ela aqueça e pegue fogo. E a pessoa dali, ela saia. Conosco Brasília, Goiânia, Santa Maria, São Caetano do Sul. Muito obrigada, Belém, por estar conosco aqui no Iluminar. Vamos ouvir mais uma música, Elizabeth Lacerda tocando em frente, porque parado também não dá, né, Adilson? Com certeza. Devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levou a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir,
e é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Você está ouvindo o programa Iluminar com Saulo César e Ana Cláudia Feltrin. Estamos de volta, né? Adilson, como conciliar essa vida cotidiana nossa, cheia de desafios, cheia de exigências, com uma vida espiritual que às vezes as pessoas veem isso como uma dicotomia, né? Ou eu estou no mundo ou eu estou vivendo a minha parte espiritual. Eu sou um dentro da casa espírita, dentro da igreja, dentro do templo evangélico, e a hora que eu saio para a rua ou outra. Como é que a gente concilia isso, né? Para que a gente possa nem só se afastar do mundo, mas também não deixar de viver no mundo com os valores que a religiosidade nos convida a ter. Uma boa pergunta, Saulo. A gente sempre deve lembrar que Kardec nos advertia que a gente deve viver no nosso tempo. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, por buscarmos a espiritualização nossa, nos afastarmos das necessidades que a vida prática nos impõe. Então, eu tenho necessidades materiais, eu tenho que reconhecer essas necessidades na minha vida. Eu tenho a necessidade de ter o ganha-pão, que é o espírito, ele precisa do corpo, o corpo precisa da alimentação. Eu preciso estudar, me intelectualizar. Porém, o que muitas vezes acontece é que a gente coloca em primeiro lugar essas necessidades materiais. Eu acho que aí é o grande erro do ser humano, do espírito. Quando eu dou a importância primeira à minha vida material, acima da vida espiritual, eu começo a me desequilibrar como ser. Eu vou em contrário às leis divinas, à harmonização da lei divina. Porque se eu dou importância primeiro a isso, eu não vou estar muito preocupado com aqueles que estão à minha volta. Eu vou estar preocupado comigo, com o meu bem-estar, ou até com a da minha família. E vou fazer qualquer coisa para garantir esse bem-estar. Quando Jesus nos convida a uma vida espiritual, sem abandonarmos a vida material, eu posso ser íntegro em tudo que eu fizer, desde que eu não venha a levar vantagem sobre o meu próximo. Eu não posso fazer nada que venha a agredir esse próximo em benefício meu. Aí sim, eu vou criar a dicotomia. Muitas vezes as pessoas, ao chegarem na casa espírita, como você bem colocou, parece que se transforma. Eu botei o pé na casa espírita, eu sou um novo ser. Até aqui, fala diferente às vezes. Fala diferente, né? Parece que está respirando um novo ar, sorri. E quando sai daqui, fecha a cara, não, parece que eu preciso vestir uma fantasia. E a gente lembra o seguinte, o nosso processo de aprendizado e de enriquecimento, ele vai se dar quando nós conseguirmos ser igual ao Cristo. Jesus era o mesmo em todas as situações. Nós ainda vestimos máscaras. Eu visto uma máscara no meu lar, eu visto uma máscara na casa espírita, eu visto uma máscara pior ainda no trânsito, quando eu entro no carro, né? E aí a gente vai vestindo máscara. Quando nós vamos começando a tomar consciência dessa necessidade de substituir o velho homem pelo homem novo, essas máscaras a gente vai começando a retirar e usar a nossa própria fisionomia. Então, acreditarmos que é possível, Jesus nos ensinou, ele já falava que tudo que ele fez nós poderíamos fazer e muito mais. Então, como ele foi um ser único em todas as situações que a vida o colocava, então ele dizia assim, Adilson, Saulo, Ana, é possível vocês também serem únicos nessas situações da vida. E a partir daí, fazermos tudo com amor. Tudo em benefício do próximo. Adilson, sempre que nós recebemos os nossos convidados, nós entregamos um presente. E eu estava aqui pensando, ansiosa,
Mas era uma ansiedade boa. Será que eu falo? Será que eu não falo? Parece que alguém disse pra mim assim, não, você tem que falar. Então, em 2009, eu estava dando aula no estudo sistematizado da doutrina espírita, e uma jovem, Saulo, disse assim pra mim, a senhora me dá licença? Eu posso levantar? Eu parei a aula e perguntei a ela assim, mas de onde tu é? Eu sou de Brasília. Não, mas tu apareceu de onde? Como assim? Eu falei, não, eu sou aluna da evangelização. Naquele momento a aula acabou. Eu confesso que foi automático, assim. Porque em 2009 eles, o Adilson, né, Herculano, que hoje é conselheiro e é um irmão para mim, e o Djalma, que é o nosso diretor da Diretoria de Infância e Juventude, receberam um ser humano extremamente ansioso e extremamente agitado. E foram aos poucos evangelizando. Não vou dizer que eles conseguiram de tudo, porque eles sabem que a cada sábado eles têm umas dores de cabeça. Mas o presente que o Saulo me permite, que eu quero te entregar assim com muita gratidão e que tu receba e leve, né, para toda a evangelização, é a certeza assim, que os teus mais de 25 anos trabalhando com jovens fazem com que tu a cada sábado também auxilie na evangelização dos teus próprios colegas de trabalho. É aquele ligar e perguntar como você está, o que você precisa, antes de tratar qualquer coisa. É aquele, quando você chegou aqui, ou melhor, eu cheguei, né, e você disse assim, como foi seu Dia das Mães ontem? Foi tudo bem? Como não foi? E isso é muito importante. Isso é a comprovação de que nós estamos a caminho, e a caminho sim da luz, né, que já temos luz. Então que tu receba Elizabeth Lacerda, ainda que eu falasse a língua dos homens, é a canção que ela vai cantar para ti e para todos os evangelizadores, que eu tenho certeza que não são apenas aqueles que estão nas salas de aula, mas são aqueles que antes de qualquer coisa numa ligação dizem bom dia, como você está? Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, mesmo sem tê-las aprendido, ou até mesmo falar em qualquer idioma que há na terra e até mesmo no céu, se não tivesse amor, minhas palavras não se multiplicariam no tempo, nem percorreriam os caminhos dos ventos. Soariam como o som de um sino a replicar uma única nota. Poderia eu ter o dom de anunciar as mais belas mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos, ter toda a fé, ao ponto de transportar montanhas de um lugar para o outro. Mas, se eu não tivesse o amor, eu de nada valeria, nada faria, nada seria. O amor é paciente, é bondoso. Quem ama não se envenena com ciúme, com a vaidade, com o orgulho. Quem ama não se irrita, ou ao menos guarda mágoas. Quem ama acolhe o viajor caído e tudo suporta com fé, tudo suporta com esperança num amanhecer de luz e entendimento. Amor não se mede, não se calcula, não se encontra no princípio, nem mesmo no fim. O amor é a eternidade da vida. Letras podem se perder no tempo. Mensagens espirituais podem ser esquecidas. Dons podem emudecer-se ou ficar adormecidos. O conhecimento pode submeter-se à arrogância, até mesmo à prepotência. Riqueza pode ruir, acabar, mas quando se trata de amor, recordemos a mensagem do doce meigo Nazareno, a Maria de Magdala, quando a mesma despertava para uma nova vida.
Disse-lhe Jesus: Maria, nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Maria, sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque só o amor pode cobrir a multidão de pecados. A pecadora de Magdala, com lágrimas de gratidão, refletia. Homem algum havia falado assim à sua alma incompreendida. Confortada e esperançosa, acentuou: No entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Então ama, disse-lhe Jesus. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Toda luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Quanto ao futuro, Maria, com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome a sua cruz em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a confiança em si mesmo. Então, vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove todos os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Agora, portanto, permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, Maria, a maior de todas elas sempre será o amor. Confia e vai. Você está ouvindo o programa Iluminar com Saulo César e Ana Cláudia Feltrin. Uma música comovente, né? Quando a gente fala da ansiedade, normalmente a gente se lembra dos adultos, desses estados, mas a gente esquece que todo adulto já foi uma criança, já foi um jovem, e que todo jovem, toda criança vai ser um adulto, né? Como é que a gente pode tratar esse problema da ansiedade, dessa espiritualização, nessas fases iniciais de infância e juventude? Qual o papel da evangelização dentro desse processo? Saulo, uma pergunta importantíssima para aqueles que nos escutam, que muitas vezes os pais não dão a importância necessária para a educação espiritual dos filhos. E a evangelização tem um papel preponderante nesse bem-estar do espírito que está iniciando a sua jornada. Se a criança ela não aprende os verdadeiros valores da vida, que são os valores da vida espiritual, ela passa a vivenciar uma vida material plena, porque hoje nós estamos aí com espíritos que têm o pensamento, vamos dizer assim, o tempo todo agitado, né? A gente vê uma criança com um número de informações hoje muito diferente do que quando éramos mais jovens lá atrás. O tempo todo você vê uma criança prestando atenção num filme, jogando videogame ou outra coisa, e se bobear está falando ao celular. Daí o papel da evangelização. É um convite à introspecção, é um convite à meditação, a falarmos sobre Deus, sobre Jesus, sobre falarmos o que é o Espírito.
Então a gente, vamos dizer assim, despluga esse jovem dessa agitação toda, porque quando eles chegam em sala de aula, a gente fala assim, todo mundo com o celular desligado. E isso aí é um tormento para eles. Eles acham assim um absurdo nós pedirmos para que o celular fique desligado. Eles não querem nem deixar no silencioso, eles querem deixar no vibracal, onde ele possa vibrar e ele saber que tem alguma coisa que ele consegue, segundo eles, prestar atenção a gente e tá teclando. E eu lembro que sempre é um momento de respeito, um momento em que a gente vai deixar o mundo lá fora para nós nos concentrarmos no mundo do Cristo, no mundo espiritual. Então, esse papel da evangelização é importante. Daí a gente concitar os pais a não deixarem em momento nenhum de valorizar a educação espiritual do filho. Porque uma vez eu estive aqui com a Ana, eu falei, quando o pai chega e fala assim, se o filho fala, pai, eu não quero ir para a escola porque eu não gosto de professor de matemática, de física, de qualquer outra coisa, o pai dá um pulo desse tamanho e diz, você vai. Mas se o aluno diz assim, o filho fala, pai, eu não quero ir para evangelização não, que o evangelizador é chato, só fala a mesma besteira o tempo todo. Aí o pai vai e deixa. Não, meu menino não está gostando, o problema é do evangelizador, não é do meu filho. E nós perdemos uma oportunidade maravilhosa, que é trabalharmos o espírito no momento em que, no processo da reencarnação, ele está suscetível à mensagem de Jesus. Então, a evangelização vai trabalhar essas aflições, essas ansiedades, fazendo com que o espírito ele tome conta de onde ele está. Então, por isso que eu digo, evangelize. Por isso que Jesus sempre falava, vamos evangelizar. Minha mãe que está te ouvindo lá em Santa Maria deve estar dizendo assim, graças a Deus. Nós vamos pedir para ele, né, Saulo? O programa está quase terminando. Antes disso, eu quero dar um beijo grande. Brasília, Goiânia, Santa Maria, São Caetano do Sul, obrigada, Belém, Caldas Novas e Volta Redonda, que estiveram conosco aqui no programa Iluminar. Edilson, assim, com a expectativa e não a ansiedade de poder estar de novo numa outra oportunidade dessa conversando, mas o tempo, né, já está chegando ao final. Deixa a sua mensagem final para a gente, falando sobre desafios que a gente pode vencer com o Cristo ao nosso lado. Aí eu resgato a mensagem que Jesus sempre nos chamava a atenção para nós termos fé. Não sermos homens de pouca fé, mas de muita. Acreditarmos na mensagem dele, na nossa capacidade de sermos felizes. Nós temos que colocar isso dentro da nossa mente e do nosso coração, Saulo. Somos e devemos ser felizes. Fomos criados para sermos felizes. Não tem essa história de, eu nasci, eu sou pobre, coitado, eu vim para sofrer. Esqueçam isso. Acredite em Jesus, na mensagem libertadora dele. E nós seremos felizes. Toda vez que a gente passar por um testemunho, o vivenciemos com resignação, compreendendo que se Deus permitiu aquele sofrimento, é o melhor para nós. E essa compreensão vai fazer com que a revolta não se instale dentro de nós. E aí a gente, mesmo dando testemunho, seremos felizes, porque o Senhor quis que eu vivenciasse aquela experiência. É a forma da visão que tem que mudar da vida. A gente tem que olhar a vida com outro aspecto. Então vamos acreditar na mensagem de Jesus, vamos ser felizes, vamos ter fé. Nós vamos nos despedir, né, Saulo? E na próxima semana nós estaremos aqui com o presidente da Federação Espírita Brasileira, Antônio Godinho. Querido Godinho vai estar aqui conosco, comigo e o Saulo no Iluminar e com os nossos ouvintes. Adilson, muito obrigada por estar aqui conosco. Até a próxima segunda-feira. E agora você dá o até breve, né? Porque segunda a gente vai estar aqui junto. Gente, até breve, Adilson, até breve aos nossos ouvintes. A gente agradece muito esse momento que cada lar, cada coração se abriu para essa conversa, em que a gente tem certeza fez muito bem para a gente e para aqueles que nos ouviram. Acompanhe o programa na próxima segunda. Obrigado a todos pela oportunidade de nos receber no lar de cada um de vocês, poder entrarmos na casa de vocês, falarmos um pouquinho sobre Jesus e sempre agradecendo, Saulo, a sua presença, o seu carinho, Ana Cláudia também. Continue com esse trabalho que é maravilhoso de levarmos a doutrina dos Espíritos a todos aqueles que nos escutam. Muito obrigado, sejam felizes.